Oi, eu sou a Cíntia, autora do livro Piracicaba Folclore em Poeminhas, e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre o processo de criação desse livro. Ele foi lançado pelo FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo, a SEMACTUR. Todos os exemplares desse livro foram doados para instituições, bibliotecas e casas de cultura de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara e região. Como esse livro foi idealizado? Eu sempre conheci muito a cultura da cidade e sempre gostei bastante das histórias folclóricas daqui. Um dia eu li um livro chamado Lendas e Crendices Piracicabanas e Outros Estudos, de Valdemar Iglesias, que é o livro em qual esse aqui foi baseado. Esse livro reunia muitas histórias do folclore piracicabano e eu fiquei encantada. Só que as histórias daquele livro, que era um livro de 1975, eram muito densas e tinham bastante conteúdo mais voltado para adulto. E eu fiquei muito encantada com aquilo e achei que seria muito interessante se as crianças tivessem acesso àquelas histórias. O meu livro era um xerox de um exemplar que um amigo fez para mim e depois eu descobri que esse livro não existe mais. Então eu resolvi escrever alguns poemas baseados nesse livro que eu li. E eu queria que esses poemas fossem leves, divertidos, para que as crianças conhecessem a história da cidade e toda a cultura folclórica de uma forma leve. O Denis ajudou muito nesse processo, depois ele vai falar um pouquinho do trabalho dele para vocês, mas as ilustrações tornaram o livro mais lúdico e mais rico, né? Para chamar a atenção e tentar prender um pouquinho da atenção das crianças. Esse livro reúne 10 histórias baseadas no folclore piracicabano. Todas as histórias se passam em Piracicaba. Algumas em alguns cenários que a gente já conhece muito bem e outras em alguns cenários que a gente já ouviu falar, mas não sabe bem onde fica. Eu vou ler duas historinhas para vocês, mas antes eu preciso apresentar um personagem, que é a Cecília, que está aqui do meu lado. E a Cecília visitou uma escola infantil, numa palestra, e uma das crianças ficou muito encantada e decidiu batizar a cobrona de Cecília. Então, desde lá, a cobrona virou a Cecília. Eu vou ler uma história dela para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que ela faz pela cidade. A Cobrona. A Catedral da Praça tem um segredo que dá até medo. Contam que no subsolo há uma cobra bem grande. Sua cabeça fica na igreja e seu rabo na Rua do Porto. É gigante. No fim do mundo, dizem que ela irá despertar e engolir toda a cidade. A Cobrona, valha-me Deus, será verdade? Se é verdade, a gente não sabe, mas que mexe bastante com o imaginário popular, mexe sim. A gente conhece muitas histórias de velhinhos que contam para os netos que existe realmente uma cobrona embaixo da igreja. Então, por via das dúvidas, melhor não mexer lá. Agora eu vou ler um poema chamado O Sono do Salto. Tic-tac, meia-noite. O relógio avisou e o rio parou. Mas será que com vontade de correr ele ficou? Uma moça que saiu de um baile da Rua do Porto e no barranco descansou. Foi a primeira a perceber que o rio silenciou. Dizem que só precisa ser rápido e ágil para ver, porque o rio só para um minutinho e quem piscar vai perder. Eu li duas historinhas, né? Mas aqui tem muito mais. Então, se você gostou, acesse o site www.folcloreempoeminhas.com.br, no Facebook e no Instagram como Folclore em Poeminhas. A Cecília e eu vamos ficar muito felizes se vocês acessarem, curtirem a página e compartilharem as lendas que rondam a cidade. E se você ficou com alguma dúvida, conhece alguma história que não tá aqui, depois que você acessar lá e descobrir todas as que existem, conta pra gente, eu vou deixar o e-mail aqui. Entre em contato. Até mais, obrigada por acompanhar. Tchau! Salve galera, como vocês estão nessa quarentena? Eu espero que bem. O meu nome é Denis Marcorim, eu sou ilustrador, diagramador e publicitário, e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho no livro Piracicaba Folclore em Poeminhas. Eu vou falar mais precisamente sobre o processo de criação das ilustrações, de como uma ideia vira um desenho digital. Talvez você esteja se perguntando, ué, cadê ele? Só vou ouvir a voz dele? Sim, você só vai ouvir a minha voz hoje. Por quê? Porque eu só tenho um celular e a câmera dele é uma batata. E também porque eu tô de pijama, né? Se você tá em quarentena e você não tá de pijama, você tá de quarentena do jeito errado. Mas se você ainda quer muito saber como eu sou assim. Essa é uma das ilustrações que eu fiz pro livro. Eu nunca havia trabalhado num projeto tão grande. Nele tem 10 ilustrações de histórias, mais 3 ilustrações das pessoas envolvidas. Eu, a Cíntia e o Cecílio, que escreveu o prefácio. Projetos desse tamanho apresentam alguns desafios. O principal nesse foi cumprir o prazo usando um processo de criação que permitisse alguma flexibilidade, com aprovações progressivas,
e que pudesse ser desenvolvido em partes cada vez mais complexas e detalhadas. A primeira coisa que foi feita foi um apanhado de ideias e referências que a Cíntia me enviou, do que ela queria retratado nas ilustrações de cada poema que ela já tinha escrito. E é esse e-mail, na realidade foram vários e-mails, mas começou com esse e-mail, com algumas anotações e imagens, que ela organizou para direcionar a minha pesquisa e o meu processo, né? Me deixando livre para criar. Nem todos os projetos nos dão essa liberdade. Hoje eu vou falar mais a fundo de duas das ilustrações, A Maldição de Nossa Senhora dos Prazeres e O Sono do Salto. Depois de receber essas referências, eu comecei a fazer pesquisa e buscar outras referências, idealizando e visualizando como eu queria cada ilustração. Com as imagens prontas no olho da mente, eu parti para o trabalho manual. As ilustrações nasceram através do Illustrator e do Photoshop, são programas da Adobe para criação e tratamento de imagens. A gente começou o nosso trabalho no Illustrator, montando as formas básicas das ilustrações que a gente imaginou. Essa é a Maldição da Nossa Senhora dos Prazeres, na sua primeira concepção. O que? Essa coisa esquisita? E sim, essa coisa esquisita. O que você está vendo aqui é uma composição preliminar. No Illustrator, trabalhamos com camadas que são empilhadas umas sobre as outras. Então, aqui usamos as seguintes camadas para referência. Essa foto do pôr do sol visto da ponte estaiada. Essa foto de um grupo de pescadores tirada no mesmo dia, quase do mesmo lugar que a outra. E essa foto da Nossa Senhora dos Prazeres, que eu usei como referência. Eu já tenho todas as referências que eu preciso para desenhar os elementos da composição, que são os seguintes: o fundo de árvores na margem esquerda do rio, as árvores da margem direita, a silhueta da santa, o primeiro plano, com o pescador sentado na grama, o barco e 2 círculos que seriam as cabeças dos anjinhos. Eu vou aproveitar para mostrar também o desenho do Sono do Salto. Essa cena também é de um lugar real no Rio Piracicaba, mas eu não tive como ir até ele e tirar uma foto. Então eu fiz uma composição de várias fotos que eu encontrei por aí e aproximei da perspectiva que eu imaginava, deixando a montagem final para ser feita no Photoshop. São os prédios, frente e trás, separados para eu conseguir ajustar eles depois na perspectiva. O clube e a torre que ficam próximos ali da ponte do mirante. A ponte do mirante, o seu elevador. Uma forma geométrica que depois ia se tornar o salto, a queda d'água. E uma forma básica para me dar uma noção da ilha que tem ali onde cresce, né, a árvore. Uma vez que todas as formas básicas dos nossos desenhos estavam feitas e aprovadas, era hora de levar tudo para o Photoshop. O Photoshop tem uma capacidade melhor de trabalhar com efeitos, transparências, cores, degradês. Lembra daquele desenho preto e branco esquisito que era a Maldição da Nossa Senhora dos Prazeres? Depois de um tapinha no Photoshop, ele ficou assim. Assim como no Illustrator, no Photoshop a gente trabalha com camadas e eu vou mostrar elas para vocês. Todas as ilustrações têm uma moldura para esconder as imperfeições que ficam na borda. Eu vou esconder o desenho por 1 minuto e falar apenas do céu. Aqui a gente tem as silhuetas dos pássaros, desenhada à mão com a ferramenta lápis. Depois a gente tem as estrelas, que são um pontinho feito com um lápis quadrado e uma pincelada e um toquinho do pincel em branco. E temos os raios do sol, do pôr do sol, que são o pincel também em baixa opacidade, usando uma máscara para fazer essa linha reta. E por fim a gente tem a cor do céu mesmo, com cores que foram tiradas diretamente daquela primeira foto que eu mostrei para vocês que eu usei de referência do pôr do sol, tá? No desenho a gente tem esse sólido, que é a cor do rio. Ele também é um sólido com um efeito de sobreposição de degradê com 2 cores. A margem esquerda das árvores. Perceba que agora a gente tem, né, umas silhuetas de árvores. Isso aqui foi feito com a ferramenta lápis e com a ferramenta borracha. Depois a gente tem o reflexo da margem esquerda, que nada mais é do que essa forma aqui, copiada e distorcida para ficar na posição correta, com vários pontinhos feitos com lápis e borracha em várias cores. Depois a gente tem o mesmo reflexo da margem direita. Temos uma camada de reflexo de luz mesmo, né, só de iluminação do rio, mais a margem direita. Aqui tem o barco com os anjinhos. Percebam que eles estão diferentes. Lembra das cabecinhas deles? A autora não ficou muito feliz na primeira versão e ela me pediu para caprichar mais um pouco. Muito sábia, ela sabia que podia ficar melhor.
Depois tem a santa, percebo o reflexo. E essa última forma aqui, que é o pescador sentado na grama. A única alteração que eu fiz nessa camada foi adicionar a grama mesmo, que é um pincel padrão que já vem no Photoshop. Agora vamos para o sono do sal. O céu, ele é, de novo, um sólido com uma sobreposição de degradê, uma textura de estrelas bem sutil. Depois a gente tem as estrelas desenhadas mesmo. Depois a gente tem a lua, que é uma elipse em que foi pintada, né? É um círculo em que foi pintada alguma coisa texturizada, pra gente ter aquela noção, né, de crateras e tal, com efeitos de brilho interno, para ela ficar mais clara dentro, a bordinha dela aqui, e brilho externo, porque a lua reflete luz, né? Ela tem aquela auréola de brilho. E depois várias camadas de brilho circular. Passando para nossa ilustração, essa aqui é a original, do jeito que ela saiu lá do Illustrator. Eu apliquei os detalhes e fui fazendo as outras coisas. E eu dupliquei as camadas para poder brincar com a montagem, a disposição de cada elemento e distorções que pudessem ajudar a gente a ter essa sensação de grande angular. Os prédios, originalmente, eles eram dessa cor, mas como a gente está trabalhando numa cena noturna, eu colorizei eles para ficarem azuis. E a ponte detalhada, com os cabos de aço, né, as luzes dela. Os vidros aqui na lateral do elevador, eles nada mais são do que um toquinho de borracha em baixa opacidade. E o salto mesmo, né, a queda d'água. Foi desenhada sobre uma foto de referência para entender como a água escorre sobre as pedras. Na primeira versão, essa garça tinha ficado igual um flamingo, mas aí a autora me incentivou a olhar direito e a tomar vergonha na cara e me convenceu que era preciso corrigir, porque realmente estava feio, né? Nenhum flamingo mora de fato no rio Piracicaba. O toque final desse desenho são as luzes dos prédios, que foram feitas do mesmo jeito que as estrelas. Uma curiosidade dessa ilustração é que eu reciclei ela em outro lugar. Os Biguás são uma banda piracicabana maravilhosa que você deveria ouvir, e um dia eles me pediram para desenhar uma capa pro novo EP deles, o Complexo Casual. Eles me passaram umas referências, pediram que eu desenvolvesse a ideia com o meu estilo, e o resultado foi esse aqui. Mas eu tava sem um fundo para colocar o nosso querido Fry. Depois de muito quebrar a cabeça com o prazo apertando, eu decidi usar uma das ilustrações do livro com elementos da cidade que os meninos moram. Eu peguei o sono do salto, e eu só precisei de alguns ajustes de cor e alguns detalhes adicionais como os pássaros, as nuvens, né? E aí a ilustração do livro entrou de gaiato no disco dos meninos. E me parece que funcionou muito bem. Criatividade é isso, galera. Conhecer as ferramentas, como elas funcionam, como que elas podem ser úteis. Pesquisar muita referência, não ter medo de fazer experiência, não ter medo de errar. E não ter medo de procurar juntar coisas que parecem desconectadas. E às vezes é também não ter medo de reciclar o que você já tem pronto. Eu fico por aqui, eu espero que vocês fiquem bem, lavem as mãos, usem álcool em gel, fiquem em casa, bebam água. Falou, valeu!